Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Derrubando Muralhas pela Oração. Às vezes, quando decidimos viver pela fé, parece que em determinados momentos a nossa própria postura de confiar em Deus, independente das circunstâncias, nos coloca em situações em que nos sentimos cercados. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Quando Deus havia acabado de libertar o seu povo lá da escravidão do Egito, depois de 230 anos de escravidão, afinal de contas, quando você para poder pensar, já fazia algo em torno de 400 anos desde que Deus prometera que aquela terra seria deles, bem como dos seus descendentes. Desde que Abrão tinha recebido essa promessa lá em Gênesis 15, 400 anos. Depois de 230 anos servindo os egípcios, o Senhor Deus os liberta, com mão poderosa. Deus havia mencionado que Ele mesmo os guiaria. E então a nuvem, aonde Deus se encontrava, ia se movimentando, e eles seguiam a nuvem. Era Deus quem determinava tanto a direção como a velocidade que eles deveriam caminhar. A nuvem, ao invés de contornar o Mar Vermelho, vai levando-os diretamente para o mar. Quando eles chegam por ali, tem algum tempo para poder descansar um pouco ali às margens do Mar Vermelho, e enquanto estão por ali felizes, porque afinal de contas agora eles são livres, chega a informação de que o faraó está vindo com um exército. Então eles não poderiam seguir em frente, não havia saída nem pela direita nem pela esquerda, atrás os inimigos estavam chegando e parece que eles estavam completamente cercados. Haviam acreditado em Deus, haviam seguido as orientações de Deus, haviam seguido a nuvem e agora se sentiam completamente cercados. A sua fé os havia colocado naquela situação. Nessa altura, mesmo quando você olha à sua volta e percebe que nada faz sentido, a menos que você continue confiando em Deus, você vai ter dificuldade de compreender ou de ver a atuação sobrenatural do Senhor. É bem verdade que o povo acabou desacreditando do Senhor. Mas ainda assim o Senhor Deus abriu um caminho por onde eles não imaginavam. O Senhor Deus abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar em seco. A história de Israel é repleta desse tipo de situação. O Senhor Deus, vez após vez, levou-os a situações assim, como por exemplo quando eles chegaram a Mara, que estavam com sede, e agora chegam num lugar que tem água, mas a água é imprópria para o consumo. Como quando eles estavam com fome no meio do deserto. Não havia por onde conseguir comida. E o Senhor Deus fez chover pão do céu durante 40 anos. Como quando eles tiveram sede, Deus fez com que a água saísse da rocha. Em todas as circunstâncias dos grandes milagres de Deus, o povo estava encurralado. Por que Deus age dessa maneira? O Senhor Deus os havia colocado naquela situação. Porque em cada situação como essa, a nossa fé acaba sendo solidificada no Senhor. E a atitude das pessoas, logo na sequência, foi uma atitude de adoração e louvor ao nome de Deus. Finalmente, depois de 40 anos de caminhada, agora, eles estavam exatamente diante da terra de Canaã. Antes de atravessar o Rio Jordão, o anjo do Senhor, ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina, antes da encarnação, se apresenta diante de Josué, garantindo que o Senhor estaria com eles. Quando vão atravessar o Rio Jordão, um paredão de água se firma do lado de cima, e a água se seca pelo lado de baixo, e eles atravessam o rio em terra seca. Eles agora veem de novo o grande milagre do Senhor. Atravessam o rio, diante deles a grande cidade de Jericó, com muralhas inexpugnáveis. E o Senhor Deus olha para eles e diz: vocês agora vão dar voltas em torno de Jericó. No primeiro dia, uma volta, no segundo dia, 2 voltas, no terceiro dia, 3 voltas, e assim por diante, até que no 7º dia, vocês darão 7 voltas, e então só vão gritar em nome de Deus e de Josué. E vocês verão o que eu farei. Parece que eles de novo estavam numa situação sem saída. Para conquistar as cidades, eles precisavam passar por Jericó. Para passar por Jericó, eles agora iam dar voltas no entorno da cidade. Não fazia sentido. Mas quando obedeceram ao Senhor, as muralhas caíram. Quando olhamos para a maneira, portanto, como o Senhor Deus age conosco, muitas vezes Ele vai nos colocar em situações que parecerão sem saída, sem solução.
E o grande propósito do Senhor em relação a isso é que a nossa fé seja solidificada nele. Porque quando não existe mais saída, pelo menos não aos olhos humanos, porque quem imaginaria que o Mar Vermelho se abriria quando não havia mais saída? Quem imaginaria que as águas amargas se tornariam doces quando já não havia mais solução? Quem imaginaria que comida choveria do céu quando não havia mais comida? Quem imaginaria que água sairia da rocha quando já não havia mais água? Quem imaginaria que o Rio Jordão pararia de correr quando não havia outro caminho para poder se atravessar? Quem imaginaria que os muros da cidade cairiam quando eles gritassem? O Senhor Deus sempre está disposto a abrir um novo caminho. Um caminho que nós não somos capazes de imaginar. Desde que estejamos dispostos a viver pela fé e com uma postura de adoração ao seu nome. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que nunca nos abandonará. Ajuda-nos a podermos viver uma vida de adoração, de fé, mesmo que não sejamos capazes de encontrar saída para os dramas que temos que viver na nossa vida. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?